Mas agora é o seguinte, a gente vai começar o programa de hoje falando sobre a maca. Você já ouviu falar sobre a maca? Na verdade, em algumas pautas aqui no programa, eu me lembro que a gente já fez, eu acho que uma vez, um chá, alguma coisa usando a maca, mas a gente não explorou tanto e, pelo que eu entendi, é uma fruta muito bacana e a gente vai encontrá-la em pó aqui no Brasil. Quem vem pra falar sobre o assunto, ela que eu adoro, tava com saudades, a nutricionista Natália Colombo. Olá, Seja bem-vinda. Você tá bem? Eu tô bem. Linda como graças sempre. A Deus, obrigada, tava com saudade também. Por que você sumiu? Então, terminando o mestrado, muita correria. Ai, é verdade, você estava estudando também. Gente, a Nath estuda muito. Eu sei que você viaja também, faz muito, né? Tem congressos fora, participa de muita coisa. É bom, isso é muito bacana. Sim, a gente fica sempre a par das novidades, né? Tem tanta coisa nova na nutrição, né? É verdade. É sempre bom. Agora, até pra gente começar nosso assunto, já que a gente citou esse lance que você viaja muito, traz muitas informações de fora. Você ainda sente muita diferença? Você acha que o Brasil ainda está muito longe dessas primeiras informações? Ou aqui, de fato, a gente já deu uma recuperada? Olha, Carol, de uns anos pra cá, o Brasil tá muito adiantado. Olha que coisa boa. A gente tá super bem. Então, assim, a gente não tem uma variedade tão grande ainda de coisas, mas a maioria das coisas que a gente vê fora chega muito rápido hoje no Brasil. Olha, as pessoas têm buscado cada vez mais. Entendi. E o mais legal é que, além de chegar, as pessoas estão muito em cima de coisa nova, né? É verdade. Então, é muito legal porque as pessoas têm usado muita coisa, isso tem crescido bastante. E isso, claro, também ajuda aí na profissão de vocês, quando vocês buscam esses congressos fora, né? Essa parceria fica também mais fácil, com o paciente, fica né? mais fácil, exatamente. Gente, isso é muito legal. Perguntei isso pra Nath, porque eu sei que ela viaja bastante, e é bacana a gente ter essa informação que a gente tá conseguindo. Sim. Né? Isso também é importante, isso graças ao público, cada vez mais, ter esse retorno que as pessoas querem uma vida mais saudável, conhecer esses elementos, né? Exatamente. E o que falta mesmo, que eu até acho que o teu programa é muito bacana, é porque as pessoas hoje em dia, elas têm muito acesso a muita informação, porém falta aquela informação, né, completa sobre tal alimento e sobre como usar. Porque a gente encontra muita coisa hoje, em qualquer lugar que você vá, você vê uma coisa diferente, você vê uma farinha disso, uma farinha daquilo, uma fruta daquela, só que você não sabe como colocar isso no dia a dia. Entendi. Eu acho que esse tipo de informação realmente completa muito, Que né? é a orientação que eles vêm passar aqui no programa. Exatamente. Vamos só então introduzir o que é a maca. É fruta? Na verdade, é uma raiz. É uma raiz, não é fruta, raiz, tá? Isso, é uma raiz. É uma raiz encontrada no Peru. E dessa raiz é feito esse pó. Então, no Brasil, a gente não consegue encontrar a raiz. Porém, esse pó da maca, ele tem todas as propriedades, é a mesma coisa. Na verdade, nada mais é do que essa raiz desidratada e em pó. Tá. E a gente consegue, com o consumo do pó, ter todos os benefícios da raiz. Ah, é? Tanto que é legal que assim, né, até tava falando lá, porque uma pauta dessa só pra maca precisa de realmente, e ainda sobra informação. Jura? Porque nos Estados Unidos e nos países da Europa, ela é considerada um super alimento. Olha. Porque ela realmente tem inúmeros benefícios, inúmeros benefícios. Que Então ela bacana. consegue ajudar em muita coisa, desde disposição até melhora de libido, por exemplo. Sério? Sim, então... Sabe que eu achei uma coisa interessante? O Peru tem muitas coisas, tem a produção de muitos alimentos funcionais. Sim, Não bacana, não tem. é a primeira vez que aparecem coisas aqui. Fala, não, mas é do Peru. Engraçado, Exatamente. né? Tem muita coisa específica de clima, né? Então, que pra gente aqui fica mais difícil, o clima é diferente. Eles favorecem, Sim, então, a exatamente. produção. Então, favorece a produção de alguns tipos de coisas. Só queria corrigir uma coisa que eu falei agora, né? Que eu falei que a maca é uma farinha. Na verdade, ela é um pó mesmo dessa raiz. Tá. Isso. E a quantidade que a gente vai usar dela, então a gente não trabalha com ela para substituição de farinha. A gente trabalha ela como um complemento nutricional. Entendi. Então, assim, a quantidade dela é bem pouquinha, no máximo uma colher de sobremesa, pode ir até uma colher de sopa cheia, mas uma colher de sobremesa rasa é mais do que suficiente. Por dia. Por dia, Tá. isso. E aí, você simplesmente incorpora ela no alimento. Entendi, não vamos fazer um bolo de maca. Isso, não, Não, né? exatamente. Usando isso como farinha. Então é para complementar receitas. Isso. Inclusive, eu nem trouxe, né? Eu trouxe mais para usar com fruta, com suco, porque ainda não tem nenhum estudo que mostre que a utilização da maca em preparo de comidas quentes, que ela preserve as propriedades. Então, assim, ela pode sim ser utilizada, mas assim, ela tem um pouco de ômega 3, então assim, não existe nenhum estudo que mostre que ela vai preservar tudo isso. Então, o ideal é utilizá-la em alimentos frios, isso, sem aquecer. exatamente, Entendi. de preferência. E qual você destacaria que é o principal benefício aí da maca? Olha, ela é utilizada há muito tempo pelos incas, né? Tipo, foi utilizada pelos incas muito, porque ela age como
como um tônico natural. O que é bacana? Ela não tem cafeína na composição, então, por exemplo, um hipertenso ele pode usar sem problema algum. Tá. E ela melhora muito disposição, ela melhora muito vitalidade, ela melhora muito essa energia, principalmente de manhã. Então, quando legal. você toma um suco com a maca, você melhora a disposição durante o dia. Olha, bacana. Isso é muito bacana. É, porque hoje o que eu acho que tá faltando é disposição, Exatamente. né? A gente tá, são tantas coisas que a gente acaba, vai malhar, já tá cansado, Sim. tem que se concentrar num trabalho, tem que se concentrar numa coisa séria e já vem logo uma dor de cabeça. É Exatamente. falta de energia, Exatamente. né, Nath? Falta de energia, falta de nutrientes. E além disso, ela também tem uma composição muito bacana de nutrientes. Então, ela tem uma composição bem interessante de aminoácidos, ela tem uma composição bem interessante de zinco. Tá. E uma coisa muito legal para quem pratica, inclusive, atividade física, para mulheres na menopausa, para homens acima de 40, 45 anos, é que ela tem uma substância que estimula a produção do hormônio luteinizante, que vai fazer o quê? Vai favorecer, ele vai, na verdade, estimular a produção de testosterona. Então, ele é muito bacana para regular os níveis de testosterona. Por isso que a maca, ela tem essa ação super afrodisíaca. Que legal. Isso para homens e mulheres. Sim, para os dois. Porque também é uma coisa, a gente já fez essa pauta aqui no programa quando a gente falou dos hormônios bioidênticos e foi citado que hoje, de fato, as mulheres têm apresentado muito desequilíbrio hormonal. Sim, muito. E principalmente essa queda da testosterona que diminui o libido e causa aí uma série de outros problemas, né? Exatamente. Então ela pode sozinha já dar uma aumentada, é como se fosse uma reposição. Sim, ela estimula a produção da testosterona. E o que é bacana a gente pensar, e a gente pensa sempre na mulher, mas no homem também é interessante a gente pensar nisso, porque hoje a gente está exposto a uma quantidade enorme do que a gente chama de fitoestrógenos. Ou seja, substâncias derivadas de plástico, que sofrem alteração de temperatura muito alta, alguns agrotóxicos, pesticidas, a própria água que a gente toma. Então, tudo isso tem algumas substâncias que chamam xenoestrógenos, que o que elas fazem? Elas ocupam os receptores, então causa todo um desequilíbrio hormonal. Tá. E aí os homens atualmente também começam a ter esse desequilíbrio hormonal cada vez mais cedo. Então é comum ter homens aí de 35, 40 anos que já começam a ter aquele acúmulo de gordura abdominal que está muito relacionado com baixos níveis de testosterona, né? E também uma queda de libido. Olha e a só. libido está relacionada não só a baixos níveis de testosterona, como também está relacionada com cansaço, com fadiga, com estresse do dia a dia. E nesse caso, a maca ela atua em ambas as partes, porque ela ajuda na disposição e ela também ajuda a regular os níveis de testosterona. Gente, então ela é super bacana, super bacana. E é natural. Sim, super natural, super natural. Agora, uma pergunta. Você sugeriu o uso da maca, de repente, pela manhã, num suco? Ela exemplo. diminui o índice glicêmico da fruta? Ela tem sim uma quantidade bacaninha de fibras, mas não é o suficiente. Tá. Então, assim, é legal você, se for, é que eu trouxe mais mesmo pra ilustrar. Porém, se você for bater um suco, sempre é bacana colocar alguma fibra junto, colocar a maca junto, né? Então, daí você consegue ter os dois benefícios. E eu trouxe aqui dois alimentos muito bacanas, que já existem vários estudos usando, né, na verdade, a maca e o cacau em pó, ou a maca e a canela. Porque o cacau em pó, o que ele faz? Ele dá um pool a mais de antioxidantes e, além disso, quando você usa os dois, você consegue, inclusive, melhorar a disposição e melhorar um pouco a compulsão por doces, por exemplo, que também é uma coisa bacana. Outra coisa da maca, até nessa questão de melhora de disposição, é que ela tem alguns aminoácidos que melhoram a produção de neurotransmissores relacionados com bem-estar. Então, por exemplo, uma mulher na TPM, muito interessante ela usar a maca e usar o cacau. Uma pessoa que tem muita compulsão por doce, muito legal ela usar a canela, que controla a glicemia, né, não deixa ter muita oscilação, e também associar com a maca. Então, assim, são duas associações muito bacanas. Olha que legal, Muito gente, legal. que ideia ótima. E como a gente vai associar? Tá, aqui eu trouxe, na verdade, exemplos bem práticos, tá? Ah. Se você ver, você vai ver que a maca ela tem um cheirinho um pouco forte, mas em termos de sabor, o sabor dela é bem... A gente sente o sabor, então? Não, é um sabor super sutil. Sim, super Vou fazer sutil. uma coisinha aqui. Só um Pode minutinho, fazer. né? Um minutinho. É boa. Ela não tem sabor, É gostosa. não tem. É salgadinha. Ela tem um sabor muito legal. É porque eu sou da turma do salgado. Tem gente que gosta mais do salgado, tem gente que gosta... Né, a cara, quer experimentar? Vem experimentar, querido. Os meninos adoram experimentar aqui, olha lá. Manda bala, Enéas. E aí?
Não é boa? É raiz mesmo. Você tem um gostinho salgadinho, gente. É vale muito a legal. pena. Nossa, gostei. Muito legal, né? Eu acho que pode até dar uma salgadinha. Aqui a gente colocou com fruta. Sim, é mais pra deixar uma coisa mais prática, mas Tá. no entanto, você pode muito bem colocar numa salada, você pode fazer do jeito que você achar, é muito Entendi. legal. E muito por que a legal. gente pode consumir, Nath? É só voltando, a gente já vai mostrar como unir, então, com o cacau, com a canela. Por que só o limite é uma colher de sobremesa ou no máximo uma colher de sopa? Então, na verdade, não existe nenhuma contraindicação ainda relacionada à maca. Porém, no entanto, como ela tem toda essa questão de estimular, de equilibrar a questão hormonal, mais do que isso, seria bacana fazer um acompanhamento, fazer um controle legal. Tá. Uma outra dica também é que quando você for comprar a maca, comprar a farinha, o pó da maca puro. Porque a gente encontra algumas misturas hoje em dia no mercado. Então, assim, tem algumas misturas de maca com, sei lá, com algumas outras coisas pra deixar ela mais grossa. Então, assim, não é muito legal. Então, sempre olhar nos ingredientes que tem que ser a maca pura. Isso quando você quer esse benefício. Agora, talvez você encontre por aí já alguma mistura mais ou menos já esquematizada. Então, sei lá, uma maca com cacau. Aí, tudo bem, se você quiser os dois benefícios. Mas pensando nisso, tem que ser o pó de maca puro. Puro. Tem caloria? Pouquíssima, nessa quantidade, nem não é nenhuma coisa que a gente... né? Não é nada que... Não é nada que vá aumentar gente, o aporte saboroso. calórico. Eu achei saborosinha essa maca. Muito legal. Achei muito interessante legal. As pessoas sabor. reclamam um pouco por causa do cheiro. Tá. Assim, pessoa que é... E nem é um cheiro tão assim, mas, né, às vezes a pessoa abre o pacotinho, aquele cheiro, já não gostei muito. Não é nada... Não, mas assim, bem tranquilo. Então, se você coloca um cacau, se você coloca uma canela, você consegue aproveitar melhor ainda esses benefícios, você consegue ter aí um aporte maior de nutrientes, então é bem bacana. Nath, vamos lá. Vamos. Como é que então a gente coloca a maca na alimentação de uma maneira equilibrada e adequada, até pra gente não enjoar? Porque eu imagino que se é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, se é a orientação, uma colher todos os dias, uma hora a gente pode enjoar, né? Sim, sem dúvida. Mas na verdade, o que é bacana? É você criar. É você usar de várias maneiras. Então, assim, uma coisa bacana, por exemplo, de manhã, se você vai, sei lá, bater seu suco com várias fibras, já vai colocar lá aquele pool de nutrientes logo de manhã, você coloca a maca junto. Porque ela não tem um sabor, assim, tão marcante, né? A gente falou do cheiro, mas o sabor dela não é tão marcante quando tá nessa mistura. Com outras coisas, tá? Não é o tipo de coisa muito fácil, né, de cansar. Dá pra colocar em cima de frutas. Então, assim, a gente sempre fala, a pessoa que acorda meio cansada, que acorda, é legal colocar de manhã. Tá. A pessoa que se sente muito indisposta no final do dia, ela pode colocar a maca de tarde. Então, ela pode comer essa maca com iogurte, colocar algumas castanhas. Boa ideia no iogurte. Sim, também fica bem legal, bem faz legal. uma mistura. Exatamente. Dá pra colocar, de repente, assim, um cream cheese light, um creme de ricota, colocar um pouquinho, fazer tipo um patezinho, passar num pão integral antes de treinar. Fica bem legal. Fica legal bem também. legal, fica. Ela tem algum efeito, tipo, pra quem vai treinar, que deve ser ingerida bem próximo ao horário do treino ou horas antes pra dar esse pique? Não necessariamente, porque na verdade, até essa é uma coisa interessante, a maca, ela não tem aquela ação de quando você toma, sei lá, um estimulante, você tá pensando em tomar um chá verde, você toma, dá meia hora, você sente que dá aquele pique e depois você tem uma queda. Tá. Que isso é derivado da cafeína. Tá. A maca, ela dá aquela melhora na disposição geral. Então ela não é uma coisa assim, que tem um pico de ação e depois cai. Por quê? Porque ela age regulando tudo, ela não age dando pico de cafeína que depois cai, entendeu? Entendi. Então é uma ação diferente. Então Tá. por isso que nesse caso você pode colocar ela de manhã do mesmo jeito, porque ela melhora a disposição geral durante o dia. Ela não é uma coisa pontual, entendeu? Gente, isso que é legal. ótimo. E é indicada pra todas as pessoas, não tem contraindicação. Não, na verdade assim, né, obviamente pra criança, daí não é muito interessante, Tá. porque ela tem, mesmo que leve, tá, essa questão de modulação hormonal é muito sutil, mas é muito legal. Tá. Mas assim, pra criança não é muito interessante, a não ser que seja indicado realmente por uma nutricionista em casos bem específicos, mas em geral ela pode ser utilizada. Na verdade, ela é um complemento mesmo, Tá. né? Tipo, é um complemento nutricional. Então assim, nessa dosagem, uma colherzinha de chá, até uma colher de sobremesa, tipo, é bem tranquilo, dá pra usar super bem, como um complemento mesmo nutricional. Agora, imagino que já que a gente tem a maca em pó, ela já pode ser manipulada.
Ou Sim, não? também. Tem gente que já manipula em cápsulas? Também. Mas aí, no caso de manipulação, daí, né, exatamente por conta da dosagem, daí já é mais bacana... Ter uma orientação. Isso, exatamente. Quando um nutricionista indica, ou quando o médico indica, daí é mais interessante. Tá. Aqui mesmo a gente tá falando num sentido de complemento. Da pessoa, assim, ir lá numa casa de produto natural, Isso. comprar e usar todos os dias sem problema nenhum. Isso. Não vai ter contraindicação. Exatamente. E não. se em algum momento, numa consulta, então agora que vocês já estão conhecendo, o médico citar ou o nutricionista essa importância da maca e colocar numa composição aí, de repente, manipulada, você já vai saber Exatamente. o porquê de tudo isso. Porque às vezes ela pode vir manipulada com outras coisas, né? Sim. Eu imagino que nos Estados Unidos já deva ter o comprimido no pote, Lá não é tem verdade? tudo em comprimido. Não, em tudo, É. tudo. E como você falou, que acaba repondo essa parte, equilibrando essa parte hormonal, isso é fantástico, né, gente? Porque é natural. Sim. Então a gente tem um ganho aí imenso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Ele é muito bacana de ser utilizado. Vamos falar um pouquinho, então, dessa mistura Vamos. da maca com o cacau, da maca com a canela? Tá, vamos. Uma coisa da maca também bem interessante é que a maca, ela também tem uma quantidade de antioxidantes bem interessante. Não é a mais antioxidante, o mais antioxidante dos nutrientes, mas tem uma ação antioxidante interessante. Como a gente já até falou aqui, é sempre legal a gente colocar algum aporte de antioxidantes a cada 3 horas na nossa alimentação. A Jura? cada 3 horas, sim. Não sabia? Menina! Porque a gente tem que pensar que a gente está produzindo radicais livres o tempo todo. E o antioxidante, ele tem um pico de ação e depois ele começa a diminuir os níveis no nosso organismo. Então, Tá. assim, é sempre legal, e isso assim, eu tô falando de alimentação, né? Outra coisa, se você comprar, sei lá, uma vitamina C em cápsula e tomar, nem é por aí. A gente tá Entendi. falando de alimento, Tá. Então, assim, como na alimentação a gente sabe disso, então é sempre bacana a gente poder usar, né? Então, assim, a maca já tem uma quantidade interessante de antioxidante. Quando você associa com cacau, você aumenta muito mais a quantidade de antioxidantes. Quando você associa com uma canela, você tem aí a ação anti-inflamatória da canela, você controla a vontade de doce. Tá. Então, assim, são associações bem bacanas. Eu trouxe, na verdade, os dois, porque é o que já tem estudo mostrando da associação, porém poderia ser N coisas. Você quer misturar com uma quinoa, você pode misturar, você quer... Entendi. Isso é legal. Sem dúvida. Daí, assim, vai da tua facilidade e praticidade pra comer tal coisa. Ou você quer pegar só a maca e colocar no iogurte? Ok. Você quer pegar só a maca e bater num suco, numa vitamina? Legal também. Pensei agora, de repente, num molhinho pra salada. Também. Com a mostarda. Acho que combina. Combina, Quando você combina. experimentar, vocês vão ver. É meio salgadinha, é bem legal. De repente, pra um molhinho de salada fica bom, Fica. né? E você legal. trouxe a pitaia, né? Ah, é linda essa fruta, É né? muito linda. Adoro. Teve algum motivo especial ou porque realmente ela é muito linda e fica linda no vídeo? Olha que linda, Na gente. verdade, eu trouxe, assim, como uma opção, porque eu acho a pitaia uma fruta muito bacana, né? Tem muita propriedade? Pode contar, Ela porque tem. raramente ela aparece por aqui. ela E, tem. gente, que coisa mais linda, é de babá mesmo a Na fruta. verdade, a pitaia, ela é uma fruta super bacana, porque ela tem uma quantidade incrível de fibras, Aham. né? Então, assim, essas sementinhas dela, a gente come isso. E eu até trouxe, porque eu acho muito bacana, né? Porque você come ela na casca mesmo, né? Você vai... com a colher. Então fica bem legal você misturar, né? Com a maca fica bem interessante. Eu gosto muito dessa mistura de sabores. E a pitaia, ela tem as fibras insolúveis, que são as sementinhas, e ela tem também uma quantidade muito grande de fibras solúveis. E o que essas fibras elas fazem? Elas alimentam as bactérias boas do nosso intestino, então refaz toda a nossa flora, Tá. né, bacteriana intestinal. E além disso, ela tem aquela questão, por conta dessas fibras, ela diminui a absorção de gorduras, ela controla a glicemia e ela dá bastante saciedade. Então, é uma fruta indicada para quem tem diabetes, é uma fruta indicada porque tem baixo índice glicêmico. Essa fruta é muito legal. O problema dessa fruta é que é uma fruta cara, né? É Uma cara, a fruta gente só encontra no exótica. mercadão. Sim, ela não é uma fruta barata. Tá. Então, aí, por conta disso, é um pouquinho mais difícil de achar. Entendi. Mas é uma fruta realmente muito legal. Nossa, gente, pelo menos uma vez por semana, É. né? Show! Adorei. E fazer um suco, por exemplo, pegar uma pitaia e bater um suco de pitaia com morango, poderia ser uma framboesa, sei lá, várias frutas, colocar uma maca, colocar um pouquinho de cacau, fica um pool super antioxidante e ela dá uma saciada muito grande. Então, para Olha pessoas só. que têm muita fome à tarde, colocar um suco de pitaia é muito bacana. Você comentou dos benefícios ligados a esse equilíbrio hormonal que ela traz. Tá. As crianças, então, não é indicado. Agora,
nos homens e nas mulheres, tem aí alguma relação que nas mulheres pode ter um efeito melhor? Ou nos homens, ou isso não tem a ver? Na verdade, não, porque ele faz, né? Por ser um alimento, ele faz uma modulação muito natural. E é isso que é bacana dela, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai tomar e, tipo, em 3 dias vai regular uma testosterona que estava baixa. Tá. Porém, ela faz uma modulação muito gradual. E além disso, toda essa questão também que ela tem em melhora de neurotransmissores, isso também é muito interessante. Pode ajudar né? na dieta, por exemplo, a perder peso? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, já tem até, né, a gente já ouve por aí, a maca, a melhor coisa para ajudar na perda de peso. Na verdade, assim, não é que ela diretamente vai fazer qualquer milagre para perda de peso. Eu sempre falo isso, porque às vezes eu adoro um milagre. Não existe milagre. Mas o que ela faz? Por ela fazer essa modulação, principalmente em neurotransmissores, o que ela faz? Ela deixa a pessoa mais bem disposta e controla a ansiedade, então a pessoa tende a comer menos. Além disso, uma coisa também bem bacana é que quando você pega um alimento que module, quando a pessoa está com baixos níveis, por exemplo, de testosterona, a testosterona pode estar um pouco baixa, pode estar com alguma alteração hormonal, o que vai acontecer? O metabolismo diminui em até 15%, porque a testosterona é fundamental para isso. Tá. Então, você colocando alguma coisa que faça essa modulação, controle a ansiedade, faz um ajuste hormonal bacana, você tem um resultado muito legal. Entendi, porque muitas vezes esse desequilíbrio hormonal, ele sabota a dieta. Sem dúvida. Né? Sem querer, a pessoa está fazendo tudo certinho, está comendo a quantidade certa, faz a atividade física e não nota um resultado. Aí quando vai ver no exame, é porque os hormônios estão atrapalhando tudo isso. E hoje em dia, uma coisa assim que a gente tem que considerar é que cada vez mais, isso no caso das mulheres, as mulheres tomam pílula, né? Assim, a maior parte das mulheres tomam pílula. E o que a gente tem que considerar? Pílula, ela é super importante, mas ela acaba causando um desequilíbrio quando você toma durante muito tempo. Não é para parar de tomar pílula, é simplesmente pra gente pensar na própria alimentação. A gente tem várias coisas que você consegue modular, você consegue ajustar esses desequilíbrios. Então, o bacana dela é isso, entendeu? Entendi. Você consegue fazer. Então, assim, principalmente para as mulheres que tomam pílula, é legal. Sim, bem interessante, porque a pílula a longo prazo, ela pode causar um desequilíbrio, de novo, da testosterona, né? Então... Pode ajudar, agora me veio na cabeça, tá? Vamos ver se tem relação ou não. Tudo bem que a gente tá falando de testosterona, a gente sabe que para engravidar tem que estar... Outros hormônios estão envolvidos, que é a progesterona, né? Ter aí o pico e o aumento na hora certa para que tenha ovulação e tudo mais. Sim. Pode ajudar em alguns casos de mulheres que não conseguem engravidar porque tem aí um desequilíbrio no ciclo, que não conseguem ovular, esse tipo de coisa? Então, na verdade, assim, não tem nada que comprove, Tá. tipo, nada, assim, até pode ser, mas não vejo uma relação tão direta. O que a gente sabe é que, assim, em geral, uma pessoa que tá tentando engravidar, muitas vezes ela fica muito ansiosa, né, e isso acaba interferindo um pouco. Tá. Então, a maca, ela pode ajudar por deixar a pessoa um pouco mais tranquila, por ela regular esses neurotransmissores, mas, assim, diretamente, eu acredito que não, diretamente eu acredito que não. Então é importante a gente falar sobre isso, que já que a gente tá falando de hormônios, eu imagino que muita gente que assiste o programa já pense nisso também. Até porque quando as mulheres estão a fim de engravidar e estão tentando há algum tempo, parece que a gente só enxerga isso, né? Não enxergam outras coisas, né? E fica voltado para isso, então, o tempo todo. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Então, assim, não saiu nenhum estudo. Pode ser que a longo prazo a gente descubra que tem alguma relação e que melhore esse quadro de equilíbrio hormonal. De qualquer maneira, melhora a testosterona. Sim, e a maca, ela é bem bacana porque ela tem mesmo essa ação de superalimento, né? Porque ela age, assim, em várias vias. Então, isso é uma coisa muito bacana. Hoje em dia, também, até pra questão de homem, a gente já tem vários alimentos, a gente já tem várias coisas que também conseguem regular essa questão hormonal nos homens, né? Então, isso é uma coisa bacana. Eu falo que a nutrição, ela avança cada vez mais, né? Então, assim, coisas que antes a gente ficava meio sem ter coisa. Então, hoje a gente já tem muito estudo que mostra alimentos que regulam a questão hormonal nos homens, alimentos que regulam a questão hormonal na mulher. Isso, alimento. Então, olha como é importante, né? Sem dúvida. Ter uma alimentação equilibrada para conseguir ter todos esses benefícios. Achei isso muito legal, porque daí você pode tomar, maridão pode tomar. Quem notou uma queda no apetite sexual, olha lá que grande ideia. Legal. Não é verdade? Não é assim, gente, isso é uma coisa que é normal. Sim. Saiu estudo há pouco tempo, várias matérias falando que cada vez mais jovens, né? Quanto mais jovem, 20, 25 anos, tem aí uma diminuição no apetite sexual. Então é uma fase de um up, né? E o que está acontecendo? O inverso, está caindo. Exatamente. Então, isso cada vez mais, né? Então, e eu acho que isso, claro, é influência e reflexo da vida que a gente leva. Uma vida em correria, com compromissos, né? Enfim, a gente tem que cumprir ali todos os dias no trabalho. Então, o próprio estresse, né? O estresse também é uma coisa que acaba atrapalhando também nessa produção hormonal, né? Então que é uma coisa que a gente não pensa, mas uma pessoa muito estressada, ela vai ter um desequilíbrio hormonal a longo prazo. E também, além da questão do estresse de fazer o desequilíbrio hormonal,
se você é muito estressada, a própria questão de libido, ela acaba diminuindo, né? Pelo estresse, né? Às vezes não mexe nem em testosterona, mas você tá lá com a cabeça tão cheia, não tem uma produção adequada de neurotransmissores, então não existe libido. Então vamos procurar ajuda. E tá aqui uma ajuda natural, que hoje foi o nosso assunto, que é a maca peruana, como a Nath colocou muito bem. Adoro sempre sua participação. Obrigada, viu? Carol. Não demore É um para prazer voltar. enorme. Você é Pode muito deixar. querida. Obrigada. E, gente, é tão bom poder trazer convidado que de fato tem aí, né, todas as informações na ponta da língua e que estuda, e que viaja, que trazem todas essas informações para cá, ao vivo no Você Bonita, sempre para atender às suas necessidades. Eu fico muito feliz e eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. Para entrar em contato com a Ana, quem ficou aí com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre o assunto, tem o site, que é o www.nc de Natália Colombo Nutri.com.br, ncnutri.com.br. Ela tá no Insta, Natália Colombo 111. É isso. @ Natália Colombo 111, tudo junto. E o telefone 3476-7254. 3476-7254. Ela volta, prometo. Beijinho. Obrigada, de novo. viu, Carol? Tudo de bom? E o casamento? Prazer. Tudo Bombando? certinho, Ô, tudo vai fazer um ano ótimo. já, né, de Vai casada? fazer um ano, você acredita? Meu Como bebê vai passa? fazer um ano sábado. É impressionante. Tá lindo, né? Beijo. Tchau.